Paz do Senhor, os irmãos. Glória a Deus. Quero primeiramente dizer o quanto eu sou grato por essa oportunidade. Primeiramente grato a Deus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E eu glorifico a Deus que me dá essa oportunidade de estar aqui com vocês. Deus tem feito grandes coisas na minha vida, e eu creio que na vida de cada irmão. Eu sou feliz também, louvo a Deus pela vida do pastor Wesley, meu tio, a Raíssa que me fez o convite, que Deus abençoe. E eu estou sempre à disposição para falar de Jesus. Falar de Jesus é coisa boa, né? É bom demais. Ruim é falar de coisa ruim. Quando chega para falar de coisa ruim em mim, eu já fico meio assim, meu Deus, falar de coisa ruim de novo. Mas falar de Jesus, que é bom, que é perfeito, não tem coisa melhor. E se eu pudesse pregar o resto da noite, eu pregava. Mas não sei quantos minutos, uns 20 minutinhos eu tenho, né? Que Deus abençoe. Eu quero pedir que os irmãos fiquem de pé, nós vamos estar lendo a palavra. Eu tenho por costume sempre pregar a palavra, porque eu tenho ciência que o que tem poder é a palavra de Deus. De nada adianta que eu viesse aqui e fazesse um movimento, falasse a pregação toda em mistério. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 14, que aquele que fala em mistério edifica a si mesmo. Então eu vim pregar a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, ela tem poder para mudar, para restaurar, para trazer vida, em nome de Jesus. Nós vamos ler a palavra do Senhor no livro de Hebreus, capítulo 11. Apenas o versículo 1. Vou pegar meu esboço aqui. Enquanto os irmãos abrem, amém. Glória a Deus. Creio que hoje eu consigo dar 2 lições. E o tema dessa mensagem é a verdadeira fé. Amém? Glória a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz o seguinte. Creio que na versão de vocês está assim: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Amém? Podem vos assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Meus irmãos, nós sabemos que na vida do cristão, a fé, ela é algo indispensável. E que, como o próprio tema que eu propus, que é a verdadeira fé, ele traz a ideia de que existe uma fé verdadeira. Amém? A verdadeira fé tem uma fé verdadeira, assim como traz a ideia de que tem uma falsa fé. Se tem uma verdadeira fé, tem uma falsa fé, né? E essa maneira de dizer que existe uma falsa fé é no sentido de que muitas pessoas dizem que tem fé, mas verdadeiramente não tem fé. Por quê? A primeira lição que eu quero dar para vocês, que eu quero falar, é que a nossa fé, ela é testada em situações difíceis. E muitas pessoas só creem no Senhor, só confiam no Senhor em momentos de bonança, em momentos que está tudo bem. Mas eu falo para vocês que a fé, ela é testada em momentos difíceis, em momentos que nós não vemos nada, mas nós cremos e acreditamos que Deus, Ele pode mudar a situação. E a palavra do Senhor conta a história de Abraão, e diz que Abraão tem um chamado. No capítulo 12, a Bíblia vai falar a respeito do chamado de Abraão. E a Bíblia vai dizer que Deus ordena a Abraão que ele saia da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e que dirige-se à terra que ele há de mostrar. Então Deus fala com Abraão: Abraão, sai de tua terra, da tua parentela e vai para uma
terra que eu te mostrarei. Deus ainda não mostrou a terra para Abraão. Ora, vamos voltar no versículo. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Deus ainda não mostrou a terra a Abraão, mas Abraão tinha fé e então Abraão obedeceu a Deus. Abraão era um homem cheio de fé e nós temos como referência Abraão como o pai da fé. E Abraão então ele vai se dispor e vai até a terra que Deus havia de lhe mostrar, em nome de Jesus. E a Bíblia vai dizer que Deus também, ele continua falando que abençoaria a Abraão. No versículo 2, no capítulo 12 de Gênesis, a palavra do Senhor diz: eis que farei de ti um grande povo, eu te abençoarei, engrandecerei teu nome, serás tu uma bênção. No versículo 3, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar, por teu intermédio abençoarei todos os povos sobre a terra. Então Deus continua ordenando e falando com Abraão, e ele diz: através de você eu farei uma grande nação, te abençoarei, abençoarei aqueles que te abençoam e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. E no capítulo 22 de Gênesis, nós vemos o sacrifício de Isaac. Então, no capítulo 12, Deus ele faz uma promessa, Deus mostra o chamado na vida de Abraão, e no capítulo 22, Deus ele ordena a Abraão que sacrifique Isaac. Amém? Então, Deus chama Abraão e diz para Abraão: toma teu filho Isaac, o teu único filho, e sacrifica no monte, na terra de Moriá. E nós vamos ver que Abraão, um homem de fé, ele novamente vai se dispor a fazer esse sacrifício. Novamente ele vai se dispor a ir fazer o sacrifício e aquilo que Deus ordenou. Porque Abraão era um homem de fé, um homem temente a Deus e que obedecia aquilo que o Senhor falava. E a palavra do Senhor vai dizer que então Abraão pega o teu filho, vai até a terra de Moriá, e quando ele vai fazer o sacrifício de Isaac, o anjo do Senhor, ele ordena a Abraão que não estenda as mãos sobre aquele rapaz, sobre aquele filho dele, o único filho, Isaac. E ele fala: Abraão, não amole, não toque no teu filho, não faça nada. Eu sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu único filho. Então aí nós vemos uma provação da parte de Deus a Abraão. No capítulo 12, Deus faz a ordenança em relação ao chamado, ele faz uma promessa. E no capítulo 22, ele pede um sacrifício. Eu imagino que é uma situação muito complicada para Abraão naquele momento. No capítulo 22, o Senhor pediu o filho, o único filho dele, em sacrifício. É uma situação difícil. E eu me coloco no lugar de Abraão. No capítulo 12, o Senhor fala para Abraão: de ti farei uma grande nação. E aí a gente já começa a entender que dele haveria uma grande povoação, uma grande descendência, uma grande nação. E no capítulo 22, Deus manda que sacrifique o único filho dele. Então nós, se colocando no lugar de Abraão, nós ficamos até meio que confusos, né? Pensamos: que situação difícil. Acabei de receber uma promessa de Deus e agora ele me pede uma coisa como essa. No capítulo 12, Deus fala com Abraão: Abraão, vai para uma terra que eu ainda te mostrarei. Abraão não tinha visto a terra, mas Abraão tinha fé. E agora Deus pede para Abraão que sacrifique o teu filho. Parecia um pouco confuso, mas Abraão continua, porque Abraão confia em Deus. E o que eu quero falar para os irmãos é que a nossa fé, ela é testada em situações difíceis. Abraão não via, mas ele cria. Muitas das vezes nós não estamos vendo o trabalhar de Deus nas nossas vidas, mas nós temos que crer que Deus ele é fiel e que ele vai mudar aquela situação. Assim como foi cantado aqui, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu não sei como você chegou aqui. Às vezes você está passando por uma situação difícil, por um momento complicado na sua vida.
às vezes está faltando alimento, mas o que eu estou falando é o seguinte: você tem que crer, você tem que confiar. Às vezes está faltando alimento na sua geladeira, mas você tem que acreditar que amanhã a alegria vai vir, o sustento vai vir, a resposta de Deus vai vir sobre a sua vida. Nós não vemos, mas nós não cremos. Isso é ter fé. Quando nada parece que vai dar certo, aí nós temos que confiar que Deus, Ele vai agir. Em nome de Jesus. Glória a Deus. No mesmo capítulo de Hebreus, no versículo 5 e 6, a palavra do Senhor vai dizer que Enoque, por intermédio da fé, andou com Deus. Hebreus capítulo 11, versículos 5 e 6. E que recebeu o testemunho que agradou a Deus. E a segunda lição que eu quero dizer para vocês: a forma mais fácil de receber algo da parte de Deus é tendo fé. A forma mais fácil de agradar, a forma de agradar a Deus é por intermédio da fé. No versículo 5, o autor ele vai dizer: Enoque andou com Deus por intermédio da fé. Por meio da fé, Enoque andou com Deus e recebeu testemunho que agradou a Deus. No versículo 6 ele vai adiante: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois é indispensável que aqueles que se aproximem dele creiam que ele recompensa aqueles que se consagram. Então é necessário que nós tenhamos fé para receber algo da parte de Deus. Eu costumo falar que tem muita gente querendo entrar no céu sem agradar o dono do céu. Tem muita gente querendo receber algo da parte de Deus sem agradar aquele quem faz. Se é Deus quem faz, nós precisamos agradar a Deus para receber algo da parte de Deus. Nós precisamos crer e ter fé, pois é através da fé que nós agradamos a Deus. É confiando, é tendo fé em momentos difíceis da sua vida. Eu não sei como você chegou aqui. Às vezes você está triste, está cabisbaixo, passou por um dia difícil, mas Deus, hoje eu creio que Ele traz renovo para a sua vida. Assim como foi cantado, o Espírito Santo de Deus, Ele está aqui nessa noite. Se permita ser tocado por Ele e tenha fé em tipos de momentos como esse. Em momentos que você não vê, aí é o momento que você tem que ter fé. Em momentos de lamento, é o momento que você tem que acreditar que a alegria virá. Em momentos de choro, momentos que você não vê nada, que nada parece que vai dar certo, aí você tem que colocar no seu coração: vai dar certo sim. A Bíblia vai nos contar a respeito da história de Jairo, e eu já estou quase encerrando, amém? Que Jairo, o chefe da sinagoga, ele vai até Jesus. E Jairo, ele chega em Jesus, diz que a sua filha está doente. E na trajetória até a casa de Jairo, algumas pessoas chegam até Jairo, pessoas que estavam na casa de Jairo, e dizem para Jairo: Jairo, não incomode o mestre, a sua filha está morta. E aí Jesus ele vai falar para Jairo: Jairo, a sua filha não está morta, ela apenas dorme. Isso quando Jesus chega lá, mas antes disso ele vai falar o seguinte: não temas, tão somente creia. É isso que Deus está pedindo para você: creia, confie, não temas, eu sou contigo. Acredite que Deus vai mudar a situação da sua vida, em nome de Jesus. Acredite, por mais que a situação pareça contrária, o mar está revolto, a tempestade está indo contra você, creia que Jesus nessa noite, Ele anda por cima das águas e vai até o seu encontro em nome de Jesus. Eu quero trazer também outra lição, e isso é um conselho, e algo que o Espírito Santo colocou no meu coração para falar com vocês.
Amém. O Espírito Santo colocou no meu coração a respeito de companhias. E nós vemos na história de Jairo que algumas pessoas que estavam em sua casa chegam até ele e falam para ele: sua filha está morta, não incomode o mestre. Pessoas com energia negativa, pessoas com pensamentos negativos e que não trazem nenhum tipo de edificação. É aquela palavra de desconforto. O pai, Jairo, já estava passando por uma situação difícil, a filha dele doente, e aquelas pessoas chegam até Jairo e falam: sua filha está morta. Mas o que Jesus diz para ele: não temas, tão somente crê. E quando Jesus chega lá, ele fala o quê? Sua filha não está morta, ela apenas dorme. Começa a mudar o diagnóstico, começa a mudar a notícia da sua vida. Começa a mudar também o ambiente, as pessoas que estão ao seu redor. Sai de perto de pessoas negativas, pessoas que não fortalecem a sua fé, mas te fazem enfraquecer. Conselhos negativos. Sai de perto dessas pessoas, em nome de Jesus. Ou prega para essas pessoas, mas não se deixe levar por esses conselhos. Se deixe levar pelo conselho que Jesus falou, que fala nessa noite: não temas, tão somente crê. Tão somente crê, confia, em nome de Jesus. A sua filha não está morta, ela apenas dorme. Tem gente falando: está morto, acabou. Mas Jesus está dizendo: tem vida, ainda tem jeito. Tem gente falando: não vai dar certo, não vai dar certo, esse aí já era, acabou. Mas Jesus está falando: vai dar certo sim, vai dar certo, porque eu sou com ele. Aleluias. Deus está falando que é com você. Confia, creia no Senhor. Nós temos dificuldades, nós temos barreiras, nós enfrentamos lutas diárias. Nós temos até um costume de falar que nós matamos um leão a cada dia. Passamos por dificuldades. A palavra do Senhor diz em Isaías: Deus vai falar: operando eu, quem impedirá? Nós podemos ter inimigos, dificuldades, mas para Deus não existe inimigo, não existe dificuldade. Tudo Ele pode fazer. Deus tem a solução, Deus tem a chave. Tem aquilo que você precisa e eu preciso nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não temas. Tudo parece contrário, as coisas não estão dando certo, mas é o momento de você acreditar. É o momento de você confiar em Deus. Talvez você está passando por uma situação que parece impossível, nada dá certo, mas para Deus não existe impossível. No lugar secreto dessa noite, quando você chegar na tua casa também, no teu secreto, se coloca de joelhos e fala para Deus: Deus, eu não tenho força, não está dando certo, mas vai começar a dar certo, porque o Senhor é comigo e eu confio. Eu recebi uma palavra que eu preciso confiar, que eu preciso crer. Começa a colocar Deus nos seus planos, nos seus propósitos, aleluias. Naquilo que você for fazer, coloca Deus em primeiro lugar, em nome de Jesus. Tenha fé. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 6, versículo 33: buscai primeiramente o reino dos céus, a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Hoje você está fazendo algo importantíssimo. Você colocou em primeiro lugar Deus. Você abdicou de fazer, às vezes assistir um filme, mexer no celular. Hoje você falou: não, hoje eu vou adorar a Deus. Hoje eu vou lá para o lugar secreto, lá no Jardim Marinês. E a promessa do Senhor é:
Buscai primeiramente o reino do céu, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Qual que é a prioridade? Busca a Deus. O que o autor diz em Hebreus: tenha fé. É indispensável aqueles que se aproximam, creiam que Ele recompensa os que se consagram. A promessa de Deus está falando: se você busca, se você se consagra, se você confia, se você se sacrifica, Deus honra, Deus abençoa. Então começa a colocar Deus em primeiro lugar. Começa a vir à igreja todos os dias que você puder. Às vezes não tem como você vir todos os dias, mas coloca Deus em primeiro lugar. Começa a ter fé. E eu creio no Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que operou milagres. Ele ainda opera milagres, e eu creio que Ele vai mudar a sua situação, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, glória a Deus. Aleluias, oh aleluias, cantai suricanteiras, aleluias. E o Senhor também, eu vou além, Ele disse para Josué: seja forte e corajoso. Por que Deus disse para Josué: seja forte e corajoso? Porque ele precisava ser forte e corajoso. Na nossa vida vai ter luta, vai ter aflição, não vai precisar que nós venhamos ser fortes. Deus está falando: seja forte, seja corajoso. Nessa luta que você está passando, começa a colocar Deus na frente, começa a ter força, bravura, coragem para enfrentar as barreiras diárias. Coragem, confia, seja determinado naquilo que você for fazer, em nome de Jesus. Se sustente nos pés do Senhor. Talvez hoje você está fraco, mas eu quero profetizar que hoje uma força do trono de Deus está descendo sobre você. Uma força do Espírito Santo está sendo tocada hoje em corações às vezes quebrados, mas Jesus hoje está restaurando corações, vasos às vezes que estão quebrados. Mas o que o Senhor diz a Jeremias: assim como o oleiro faz um vaso novo, assim sois vós, casa de Israel. É Deus falando para você. Às vezes você está quebrado, eu vou trazer restauração. Está quebrado, mas eu faço um vaso novo. Às vezes você está quebrado, mas Deus está fazendo de você hoje um novo vaso. Deus está trazendo restauração sobre a sua vida, sobre a sua família. Ainda mais, você está sendo restaurado e curado para ser instrumento de cura para outras vidas. Curado, restaurado para fazer a diferença, para levar salvação para a sua família. Às vezes você é o único que está aqui da sua família que serve a Jesus, mas eu profetizo sobre a sua vida que você vai ser instrumento de salvação para a vida de outras pessoas. Talvez esteja quebrado, mas hoje Deus faz um vaso novo e leva para alcançar novas pessoas, para levar salvação sobre essas vidas em nome de Jesus. Aleluia. Tenha fé, confie em Deus. Deus está entrando com cura nessa noite. Deus está entrando com restauração nessa noite. E eu creio, porque eu tenho fé, em nome de Jesus. Eu ainda não estou vendo, mas a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. Não estou vendo, mas eu tenho certeza que Deus vai fazer, em nome de Jesus. Não estou vendo, não está aparecendo que vai não acontecer nada, mas eu tenho fé, eu tenho certeza que vai acontecer. Aleluia, aleluia, em nome de Jesus. Eu quero terminar fazendo oração. Agora orar parado é difícil, viu? Quero fazer uma oração pela sua vida. Se você quiser se colocar de pé, de joelhos, a forma que você se sentir confortável para estar, esteja.
Eu creio que você recebeu algo da parte de Deus nessa noite. Quem recebeu algo da parte de Deus nessa noite? Seja por intermédio, através dos louvores, seja pelo alimento da palavra do Senhor, seja pela oração feita pelo irmão, que Deus te abençoe. Eu creio que você recebeu algo da parte de Deus nessa noite. Porque Deus está aqui, aonde Deus está, coisas diferentes vão acontecer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos orar. Que Deus venha renovar você. E que você venha ter fé. Que você venha acreditar e confiar no Deus que tudo faz. Às vezes você é o menor da sua família, assim como Davi. Às vezes você é improvável de receber algo. Você é improvável de ser líder da sua igreja, improvável de exercer algo. Ninguém dá nada, ninguém fala que você vai ser. Mas eu creio que se você tiver fé, eu creio que Deus vai mudar esse diagnóstico. Eu tenho o costume de falar que Deus, Ele é Deus de provisão, que provém. Porque o homem, ele prevê muitas coisas. O médico fala, essa doença aí não tem cura não. Mas Deus fala, tem cura. O homem está falando, não tem jeito não. Mas Jesus está falando, tem cura, tem cura. Aleluia, aleluia. Jesus está falando, tem cura. E Jesus, quando Ele curava as pessoas, sabe o que Ele falava? A tua fé te salvou. Em nome de Jesus, tenha fé. Deus vai entrar nessa noite. Aleluia. Oh, Deus poderoso. Oh, aleluias. Na tua presença, Jesus. Nós estamos aqui, Deus, para que o Senhor, Deus, venha derramar o teu poder, Jesus. Eu creio que essas pessoas aqui, elas já receberam algo da parte do Senhor, mas continua falando, Jesus, continua tocando corações, continua derramando esperança sobre essas vidas, continua falando nesses corações. Ó Deus poderoso, entra com algo novo nessa noite, em nome de Jesus. Aleluias. Deus toca corações, traz mudança, traz renovação e transformação sobre essas vidas, Jesus. Eu profetizo cura, restauração sobre a sua vida. O Senhor Deus, o Senhor não tem barreiras, não há nada que te impeça, Senhor. Não existe impossível para o Senhor, todas as coisas são possíveis. A situação pode não estar ajudando, mas o Senhor muda qualquer situação, aleluias. Traz força sobre essas vidas, enche com o teu Espírito Santo, aleluias, em nome de Jesus. Que eles venham sentir o fluir do Espírito Santo nesse momento. Que o Senhor venha continuar tocando vidas para estar no lugar secreto cada segunda-feira. E que a cada segunda-feira eles venham receber algo da parte do Senhor. Que o Senhor venha continuar falando através de cada pessoa que vier aqui falar da tua palavra. A palavra do Senhor, ela tem poder. E a palavra do Senhor diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir da palavra. É através da palavra o Senhor vai agir. É através da palavra que o Senhor derrama o teu poder. E eu creio, Jesus, que a palavra foi entregue nessa noite, que eles vão chegar na casa deles cheios de fé, cheios de temor, cheios de confiança, que o Senhor vai mudar a situação. Aleluias. Oh, aleluias. Oh, aleluias. Oh, fala nesses corações, Jesus.
Derrama o teu poder nessa noite. Aleluias. O Senhor está aqui, eu posso sentir a tua presença. E quando o Senhor entra na batalha, não há derrota, pois o Senhor é vitorioso, forte na batalha, varão de guerra. Aleluias. Em nome de Jesus. Começa a levantar instrumentos para pregar a tua palavra, para ministrar louvor, para fazer a diferença nessa terra. A palavra do Senhor diz que nós somos sal, que nós somos luz, que nós temos que fazer a diferença, que nós devemos começar a fazer a diferença a partir dessa noite. Aleluias. E é isso que eu te peço, te louvo e te entrego em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Vou agradecer aqui a minha igreja, né? Quero agradecer ao meu pastor José do Carmo, as jovens da minha igreja que veio, coloca de pé aí, Ellen, Laís, Débora, que Deus abençoe. A irmã Aldeni, Luiz Guilherme, Deus abençoe, tá? Que Deus continue tocando o coração de vocês. Quando me perguntam a respeito da escolha da minha igreja, é fácil, olha o apoio que eles me dão, estão sempre comigo. Eu amo cada um de vocês, tá? Deus abençoe. Muito obrigado, tá? Deus abençoe. Eu também quero agradecer aos meninos que vieram com a Vitória, né? A Luana, Felipe, o Átila, isso aí, o Eli, enfim, todo mundo que veio visitando, gente. A Lívia, né, que veio, e o Eriton, muito obrigada. E é isso, gente. Vamos, curvem suas cabeças para receber a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vós, desde agora para todos sempre. Amém. Está terminado.